Minha nossa. Ele dá aula de sábado aqui, né? A gente acaba o Brasil hoje. De Brasil? Vou fazer um roteiro para vocês. É melhor eu fazer logo e você anota e faz e utiliza no dia que quiser. Ótimo. Isso. Cheguei até o final, não. Assim, de explicação. Não, eu anotei tudo. Anotei tudo. Não, eu anotei tudo. Eu coloquei uma linha do tempo e coloquei... Entendi. Eu coloquei tudo na linha do tempo e agora eu vou explicar. Vou explicar, eu cheguei, eu acho que até Médici. Agora eu tenho que acabar com um gás e com outro, né? Então, vamos lá. Alô, alô, boa tarde, pessoal. Pode entrar. Entendi. Por cima, né? Rapidinho. Joana, pensa da seguinte maneira, ó. Ó, só colocar aqui a dica, ó. Brasil, colônia. Foca em economia, com cana-de-açúcar e mineração, e foca principalmente nas revoltas divididas em nativismo e separatismo, e foca também no período joanino, para você entender a independência do Brasil. Certo? No Brasil, Império, foca no segundo reinado. Que esse é o que sempre tem a possibilidade. Aí é tudo. E no Brasil, República. Eu acho que é interessante você focar na República Oligárquica, que é a política do café com leite,
era Vargas e esse regime militar. Onde no regime militar, acho que você tem que focar em conceitos gerais. Aqui no governo do Costa e Silva, pelo AI-5. No governo do Médici, pela repreensão e pelo milagre brasileiro. E, é claro, no governo do Figueiredo, pela anistia e também pelas diretas já, que vai promover já essa reação de redemocratização e tudo mais. Tá certo? Mas aqui, pessoal, isso aqui é só uma dica de estudo. Tá? Aquilo que não pode faltar nas suas abordagens, pensando numa prova, né? Tá certo? Então a situação é exatamente essa. Tudo bem? Só relembrando que a gente, quando fala de regime militar, as conceituações, as abordagens aqui, elas realmente têm que ser gerais. Elas têm. São pontos, são condições pontuais muito mínimas que você acaba sabendo sobre o governo militar. Então, o governo militar, ele é assim. Primeiro, ele faz parte de um processo até internacional, onde se dizia que isso era para blindar o Brasil contra qualquer tipo de ameaça comunista. Isso aí era um governo que tinha uma promessa de fazer com que o Brasil ele tivesse necessariamente uma condição de maior desenvolvimento e prosperidade com os investimentos do governo militar. Mas o que é que nós víamos? Vimos que o governo militar ele tinha uma pegada desenvolvimentista, mas com uma relação extremamente de dependência, ou com uma relação extremamente de dependência econômica com o sistema, é claro, estrangeiro. Pessoal, nós estávamos vivendo a Guerra Fria e o Brasil era aliado aos Estados Unidos. Tinha que ter essa condição de aliança e combater o processo comunista de qualquer maneira. Aí, os Estados Unidos, é claro, nessa hora se aproveitam para ter um domínio sobre o mercado brasileiro, e aí, nesse domínio, a gente fica completamente, vamos dizer assim, impossibilitado de estar, vamos dizer, de ficar com essas condições, né? Então, o que vocês têm que saber aqui dos presidentes é alguma coisa que possa chamar mais atenção. Por exemplo, em relação ao Castelo Branco, a história de uma coisa boa, que foi a criação de alguns órgãos, como a questão ligada ao Fundo de Garantia, e também ele ter começado já um processo ligado à repreensão com ata institucional, onde nesse ato ele cria o bipartidarismo, onde esse bipartidarismo ele cria dois partidos apenas, que é um partido do governo e um partido que não é governo e que não faz nada contra o governo. Depois vem o Costa e Silva, com o ato institucional mais rígido, que esse ato, é sempre bom lembrar, ele faz o quê? Pode fechar o Congresso, implanta a censura, repreensão contra os inimigos e também elimina direitos sociais, como, por exemplo, o habeas corpus. Então, as pessoas são presas para averiguações e, no final das contas, só vão ser soltas quando o governo quiser. Tá bem? Só vão ser soltas quando o governo quiser. Então, o ato é repreensor. Isso foi em dezembro de 68. O AI-5 só vai acabar no governo do Geisel, que revogou o AI-5 em 78. Então, o AI-5 de 68, pode-se dizer, durou 10 anos. Né? Então, nesse espaço de tempo, nós entramos naquilo que é chamado de anos de chumbo, que são períodos realmente repreensores, perseguidores intensamente do processo. Tudo bem? Então, você acaba entendendo que o Médici é que fica nesse processo aqui. Então, o período dele realmente é muito terrível.
Ele não cria o AI-5, mas é como se criasse, porque ele é que faz a repreensão realmente do governo militar. Que tudo isso é amenizado nesse processo aqui, por exemplo, do milagre brasileiro, onde chega muito dinheiro no Brasil, com esse muito dinheiro, muito investimento, mas é assim, por que o pessoal não quer festejar esse crescimento brasileiro tão intenso que chega a existir? É ilusório. É como essa situação, por exemplo, né, do diminuir o preço da gasolina nesses últimos meses. A gente sabe que em janeiro ela vai ter um aumento muito grande, porque esse acordo que o governo fez de diminuir o ICMS, o ICMS vai voltar a ter a cobrança do mesmo jeito que era antes, a partir de janeiro. Então a gasolina, quem sabe, vai passar dos R$8, porque o pessoal vai querer tirar os custos de que não ganhou nesses períodos. São governos novos que devam acontecer no próximo ano, e esses governos novos, quem sabe, podem estar aliados ao governo, e aí é que vão aumentar mesmo esses processos. Então é assim, é você imaginar que, indiscutivelmente, o Brasil vivia numa ilusão imensa de que ia crescer, eram muitos empregos públicos que surgiram, muitos empregos públicos que geram com isso muitos empregados públicos e que gera com isso muitos aumentos ou necessidade de aumentos de arrecadação para que esses empregos ainda tenham uma remuneração. Então, foi o período que mais se cresceu as estatais. Mas aí que está, ao mesmo tempo que existia empolgação, ao mesmo tempo que existia crescimento de empregos, ao mesmo tempo que existia crescimento de investimentos, existia também uma Copa do Mundo vencida, né? Em 1970 venceu uma Copa do Mundo, foi a Copa do Mundo do México, e aí o governo da história tem bola, porque nessa hora o Brasil muda, né? Existe uma intensificação do ufanismo brasileiro, as pessoas querendo mostrar seu patriotismo para que o governo tenha realmente muito crescimento. Nada, professor. E o povo não entendia essas coisas, compreendia. Com a Rede Globo de televisão que manipulava informações, com informações que eram censuradas, e aí ninguém falava mal do governo. Né? Porque, assim, o grande lance da democracia são as liberdades. É claro que nem tudo é liberado, nem tudo estaria liberado, mas com certeza existia mais liberdade como em relação a esse período. Então, não existe essa liberdade. As pessoas não podem apresentar seus pontos de vista. As pessoas não podem fazer uma crítica contra o governo. Tentar até mesmo incitar uma certa teoria, buscar, é claro, suas reivindicações. Por quê? Porque o governo agora tem esse tipo de perfil. O perfil do governo é exatamente esse daí. Duro, severo, perseguidor, autoritarista. Muita gente diz assim, mas hoje em dia não existe também democracia, quem manda é uma cúpula, quem manda são os empresários. Mas a sensação é melhor. Né? Eu sei que parece ser uma coisa meio enganosa, mas ao mesmo tempo não é. Nós estamos com realmente mais liberdades. O problema é que o poder ainda financeiro por aí afora, ele decide muito, né? Por exemplo, uma eleição dessa que as pessoas devem estar gastando um tubo de dinheiro para conseguir se apresentar mais, fazer mais apresentações ao público através das músicas, dos tímpicos, dos artistas e outra coisa assim. Então, tudo isso manipula os votos. As pessoas desacreditadas na política, mas com a certeza de que tem que votar por conta de uma obrigatoriedade, acabam indo por um famosinho, um influenciador digital que consegue, no caso, dizer que aquele candidato tem melhores propostas, e coisas desse tipo. Então, assim, é claro que o poder do dinheiro, a influência do dinheiro, manipula muito ações, é claro, eleitorais. Mas nós, por exemplo, que aparentemente somos uma parte bem qualificada desse ramo de eleitores, nós aqui decidimos. E podemos inspirar pessoas, podemos esclarecer também, e esse é o valor da democracia, que faz com que a gente, portanto, consiga, é claro, ter mais
autonomia nas nossas decisões, tá? Nós consigamos ter autonomia nas nossas decisões. Tudo bem? Então, esse período é um período realmente muito difícil. No período do Geisel, houve um processo mais brando. Alguns, hoje, historiadores chegam a dizer que isso era pura enganação também. O Geisel também era muito severo, né? Porque o Geisel também fez muitas perseguições, né? Um dos casos mais conhecidos de perseguição que foi no tempo do Geisel é o tempo do Vladimir Herzog. O pessoal sabe da história do Vladimir Herzog? Como é o lençol, meu filho? Ele, na verdade, não se importa com isso, ele se importa com um cinto, né? Mas o caso eu acho que é esse daí mesmo. Vamos lá. O Vladimir Herzog era diretor da TV Educativo, que era exatamente uma TV pública, né? A história da TV Educativo vai se tornar TV Cultura e tudo mais, né? Que é uma TV do Estado. E o Vladimir Herzog não obedecia às indicações da cúpula da TV, porque ele apresentava tudo que ele queria apresentar, não tinha censura, proibia a censura, fazia entrevistas em que as pessoas às vezes faziam algumas críticas ao governo. Então chamaram o Herzog para prestar depoimentos. Ele foi preso. No outro dia ele apareceu enforcado nas grades da cela, assim, arriado para frente, quase ajoelhado. É incrível como os caras conseguiram vacilar, deixando essa foto vazar e fazendo todo mundo entender que não tinha nenhum tipo ali de tentativa de suicídio. Ali era um assassinato. Ninguém se enforca com, vamos lá, com a forca na altura do seu pescoço. Geralmente o que mata no enforcamento não é nem o sufocamento, é a brusca queda que desloca o pescoço. Tanto que nas forcas antigas existia uma parte de baixo que se abria, que era o chamado cadafalso. O cara ficava aqui preso pela forca, o piso abria-se bruscamente para o cara cair e pá! Né? Tanto que a corda não é esticada, a corda ainda tem uma certa folga, para quando ele caísse, ele pá, ter um impacto e ser repuxada plenamente por aquela corda, né? Ser repuxado plenamente por aquilo ali. Então, é assim que se morre com um enforcamento. E não daquele jeito. Tanto que só foi reconhecida a ideia de um assassinato ao Vladimir Herzog no governo da Dilma Rousseff, com a Comissão da Verdade. Mas as tradições não diziam que as tradicionais informações e averiguações que vinham do governo diziam que ele tinha cometido suicídio. Mas até música foi feita para fazer essa denúncia, né? Existe uma das músicas, eu acho essa música, porque é questão de gosto, tá? Uma das músicas mais lindas que eu acho da música popular brasileira é a música do Aldir Blanc, que fez com o João Bosco, que cantado pela Elisa Regina, que é maravilhoso, que é a música O Bêbado e a Equilibrista. Essa música é uma música de amor, né? Uma música de amor. Mas ela, como do Chico Buarque, tipicamente as músicas do Chico Buarque, elas têm um outro sentido. A música diz assim, né? Caía a tarde feito um viaduto, e o bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Né? Essa música, eu acho ela muito linda. Ela já começa, quando é cantada pela Elis Regina, com o som de um acordeon. É tão assim, maravilhoso. Aí existe, no decorrer dessa música, um momento que ela diz assim: choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Maria, como João, eu acho que é um dos nomes mais comuns dos nomes brasileiros, né? Eu sou um João. Eu me chamo João André Rosa de Souza. É muito João. É muito José.
É muita Maria, né? Então, Maria é a brasileira, vamos dizer assim. Mas por que o nome Clarice? Quem escolheu esse nome? Por que será? E a explicação é fácil. Clarice é a mulher do Herzog. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que numa dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, que em cada passo dessa linha pode se machucar. A linha é a linha dura da ditadura, que pode lhe machucar. A asa, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. O que é isso? É a resistência. Não podemos parar. Temos que resistir. Né? Temos que resistir. Essa é a música da resistência também. Né? Que nas suas sutilezas acabam, é claro, não sendo proibidas, censuradas, mas é isso que ele quer dizer. Então, no tempo do Geisel, ainda existia perseguição, ainda existia repreensão. Por conta disso, dessa repreensão, dessa situação, sem dúvida nenhuma, indiscutivelmente, ainda existia, portanto, uma linha dura. O Geisel prometeu, revogando o AI-5, restabelecendo diplomacia com alguns países como a China, que era comunista, fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Mas quando a coisa é lenta, gradual e segura, assim, é segura, isso é muito bom, né? Mas quando é lenta, cria uma ansiedade, né? Quanto vai demorar para nós sermos felizes, para nós termos sucesso, para nós estarmos bem, né? Bem, pode ser que às vezes a gente não tenha paciência para esperar, mas isso é seguro. Você está me entendendo? Então, o que o governo militar prometia é uma coisa muito boa, vai ser seguro, vai existir segurança na situação, na condição, é claro, de acontecer a nossa libertação desse regime militar. É seguro. Mas quando será? Quando ele diz que é lento, que é gradual, quando será? Tá? E outra coisa, no tempo do Geisel, ele tinha que ter assim, um discurso mais moderado para ver se ele conseguia eleger um outro presidente. Então aqui começou uma ditadura disfarçada. Aqui é uma ditadura escancarada. Aqui as coisas tiveram que ser mais brandas para garantir o lugar deste próximo presidente. General do Exército, linha dura, e que ia tentar restabelecer a autoridade do governo militar para o Brasil. Então, o que o Geisel fez foi baixar um pouco a guarda para dar a impressão de que agora o governo militar ia largar tudo, ia democratizar o Brasil. Mas ainda não era a hora. Quando o Geisel estava finalizando seu governo, ele anuncia: vamos indicar um novo presidente. Quer dizer, a abertura ainda não iria acontecer. Né? O Geisel havia prometido uma anistia, mas disse que só quem ia fazer era o próximo presidente. Então, isso deu uma continuidade, ainda deu uma situação de um novo presidente ainda aparecer. Né? Então, indiscutivelmente, acaba existindo esse próximo governo, que esse rapaz é um general de cavalaria, né? É assim, eu sei que as coisas ficam gravadas aqui, e a gente aqui pode ter processos ideológicos também diferentes, mas eu não quero me aproveitar disso. Eu apenas quero que vocês saibam que a avaliação que eu vou fazer é uma avaliação que eu acho que todo mundo
inclusive apoiadores desse político, sabem que é verdade. Mas é como se o Figueiredo fosse o Bolsonaro sem os direitos humanos. O Bolsonaro, ele não tem muito filtro, né? Fala o que ele quer, é elogiado pelos seus apoiadores por conta dessa apresentação, vamos dizer assim, tão, né, única. Né? É porque algumas pessoas acham que não tem. É porque algumas pessoas acham que nós vivemos numa sociedade de muitos mimimis, sabe? É. Ei, bicha véia! Tu tá me chamando assim porque tu deixa besteira. Foi maneira de falar. Ficou chata. Pessoal mimizento. Né? Só que o pessoal não entende que existem momentos, instantes, para se fazer isso. E, principalmente, relações para se fazer isso. A Joana, uma garota que eu até convivo bem, ótima, você é agradável, você não tem intimidade para chamar de doida. Ei, doida véia. Às vezes não tem esse negócio, né? A pessoa vai, ei, doida véia, né? Ei, nego véio. Ei, ei. É que o pessoal vai chamando? Né? Uma vez a menina disse assim, chamou a outra de um nome de baixo calão, né? Já imagina qual é. Aí eu disse assim, ela é tua amiga? É? Professor, quando uma mulher chama a outra de amiga, de querida, isso é falsidade. Mas quando eu chamo a outra, só sem vergonha, ei, sem vergonha, vem cá. Aí eu digo assim, aí eu entendo que isso faz parte de uma intimidade que espero, assim, que seja realmente uma cumplicidade, né? Porque às vezes uma chama a outra assim, mas às vezes até a outra não teve, foi coragem de dizer, mulher, não gosto de me chamar desse jeito, não. Mulher, eu não sou vagabundo, mulher, eu não me chamo de vagabunda, não, eu sou vagabundo. Olha, mulher, eu tenho medo de tu falar isso na frente da minha mãe. Chamar assim, a minha mãe fecha a cara logo. Você está me entendendo? Então, são coisas que eu acho que o tempo poderá dizer o que vai acontecer. Se nós ficaremos só como professores e alunos, e com isso, felizmente, uma boa convivência, ou se nos tornaremos amigos, parentes ou coisas desse tipo. É imaginar que hoje as relações que são feitas, às vezes, têm idades muito longas entre elas. Né? Isso acontece. Então, o que eu quero dizer é que o Figueiredo, ele dizia coisas contra a população rudemente, como o Bolsonaro faz, mas freado, filtrado por direitos humanos, por protocolos, por uma política do politicamente correto, que é bom. O politicamente correto, ele pode ser chato, mas ele está tentando fazer com que as pessoas tenham respeito por outras quando não existe uma verdadeira intimidade. Né? Quando não existe uma verdadeira intimidade dentro do processo. E esse é o detalhe que tem que levar-se em consideração. Então, o Figueiredo era mais ou menos assim. Ele dizia em entrevistas que preferia cheiro de cavalo ao cheiro do povo. Ele dizia em entrevistas que o cara que vive de salário mínimo, se ele fosse viver de salário mínimo, ele já tinha dado um tiro na cuca. Ele disse, em visita a Salvador, que depois de ter sido abraçado por algumas baianas, ele foi para o hotel, tomou uns 3, 4 banhos e aquele cheiro de preto não saía de cima dele. Como é que o povo gostava de um homem desse? Não, pessoal, entenda bem, esse homem não precisava ser gostado ou odiado. Ele foi eleito numa junta militar. Não foi escolha do povo. Professor, então, o Bolsonaro, que tem um perfil grosseirão, como é que o povo vota nele? Pois é, isso é uma conversa muito delicada. Segundo alguns ainda dizem, é a raiva que o povo tem do PT. E ainda acha que pode ser o Bolsonaro a melhor saída para o país. Né? É melhor ter um
um homem durão, de palavras, vamos dizer, grosseiras, mas que não seja corrupto, do que aquele homem que engana o povo com um sorrisão e tudo. Pois é por isso que o saber viver, que envolve várias condições para isso, um deles é o equilíbrio. Eu não preciso de um ordinário tão grande, nem de um grosseirão tão grande. Né? É isso que aconteceu. O Figueiredo era um grosseirão bem grande. Mas não dependia do voto de ninguém, porque no final das contas ele foi eleito com uma junta militar. Tá certo? Agora é assim, deixa eu só te dizer aqui também uma outra coisa que é importante que se saiba. O Figueiredo ele teve que abrir mão, por mais grosseria que ele fosse, ele teve que abrir mão de alguns aspectos. Como, por exemplo, ele teve que criar anistia. Sua anistia foi muito boa, né? Os caras agora estavam livres, iam ser libertados da prisão. Os caras que estavam fora do país poderiam voltar. Isso foi muito bom, né, Deus? Pô, isso foi ótimo, maravilhoso. Mas vê se você concorda comigo, meninos, tá? Tem uma faca de dois gumes aí. Tem um processo de mão dupla aí. Qual o processo de mão dupla que existe aí? Com a anistia, quem estava preso, quem estava fora do Brasil podia voltar e podia ser liberto. Mas quem havia prendido e torturado não podia ser preso. Vamos lá, o cara está aqui caminhando na rua, de uma hora para outra, ele acha o torturador dele da década de 70 e ele chama a polícia. Seu policial, ó, prenda aquele homem me prendeu e me torturou. O policial era capaz de dizer assim, não posso prender ele. Ele está anistiado também. E essa anistia que favorecer também os torturadores, praticamente vale até hoje. Né? São muitas pessoas que se livraram de uma condenação extrema exatamente por causa disso, por causa da anistia. Então, quando o governo militar fez a anistia, ele não fez assim por fazer. Ele já estava entendendo que isso iria gerar um benefício para quem? Para eles mesmos. Então, esse detalhe que foi conseguido nesses últimos anos foram algumas indenizações para algumas pessoas que sofreram muito com o regime militar. Por exemplo, eu conheço um cidadão que ainda está vivo, né, que ele recebeu, por exemplo, uma indenização, me parece que entre 30 mil ou um pouco mais de reais, por conta do detimento dele, de ter sido preso, ter sido torturado no regime militar. Pô, professor, um bom dinheiro, né? Será? Um cara que, não sei quais foram as torturas que ele sofreu, mas um cara que ficou afastado da família, humilhado na sociedade, perseguido pelo governo. E, é claro, ter sofrido algumas torturas físicas que devem ter deixado traumas. Pois é, pois é. É esse o detalhe. Deve ter sido, foi barato para o governo. Né? Porque, quem sabe um cara desse perdeu o emprego. Um cara desse não era mais empregado porque ele era taxado de comunista. Não tinha ninguém. Pois é. Tem não. Tem não. Pessoal, não existe coisa mais maravilhosa na sua vida, você vai descobrir isso, do que a sua paz. Um cara desse, traumatizado, atormentado, ele não tem paz. Não consegue ter paz, ele não consegue ter uma vida legal. Não consegue. Então, no final das contas, foi barato para o governo. A gente sabe que os processos que às vezes contribuintes, cidadãos dão ao governo ou oferecem ao governo, são assim, são muito difíceis, às vezes, a pessoa ganhar. Às vezes ganha, claro. Mas quando se trata de um negócio desse, é a paz mesmo, a saúde mental que não é restituída. Então, o cara ganhou. Pessoal, assim, eu sei que não é pouco dinheiro não é, tá certo? Se eu hoje recebesse 30 mil reais, se eu já. Se eu sou feliz sem esse dinheiro, imagine ganhando. Eu parei e abri aqui, né? Porque o pessoal chegou a uma conclusão que dinheiro só traz felicidade quando ele chega até um limite bom para você conviver com ele. Depois ele
é muito dinheiro. Às vezes o cara não sabe nem o que fazer mais. Ele não tem mais prazer. Mas vamos lá. Receber 30 mil é muito bom. Mas quais foram as compensações de convivência, sociais, políticas que existiram nessa hora? Né? Não houve compensação nenhuma. Então, no tempo do Figueiredo, ele fez essa anistia, libertou todo mundo. Tem muitas imagens, aí circulando na internet, inclusive, né? Dos caras voltando, sendo recepcionados nos aeroportos. É o Caetano Veloso, o Chico Buarque, o Gilberto Gil, que estava na Europa. O Caetano, ele estava na Inglaterra, né? Ele morou um bom tempo na Inglaterra, com o próprio Gilberto Gil também, né? Tanto que existem muitas composições do Caetano Veloso em inglês, que é o tempo que ele estava lá em Londres, né? Ele fez até mesmo uma música chamada London London, que, por sinal, na década de 90, essa música foi gravada por um grupo que fazia muito sucesso nessa época, chamado RPM. RPM, que era conduzido pelo cantor, pelo contrabaixista Paulo Ricardo. Ele gravou essa música do Caetano Veloso, London London. Né? Oh, my eyes were looking for flying saucers in the sky. É uma música que ele faz aí, ó, uma louvação ao tempo que ele estava lá, né? E aí depois ele volta, ele, o Gil, o Miguel Arraes, o Chico Buarque, né? O Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso era uma ala intelectual esquerdista que existia, e ele foi o Zé Serra, que já foi governador de São Paulo, é senador hoje em dia. Esse pessoal foi morar principalmente nos Estados Unidos. Dá para se entender, eles passaram um tempo no Chile, né, quando veio a ditadura do Chile não dava mais, né? Aí eles foram para os Estados Unidos. Os caras que eram, tipo, perseguidos pelo capitalismo foram morar em nações capitalistas, né? Por quê? Porque conseguiram asilo político. Então eles conseguiram ficar por lá. Mas foi duro para eles. Aí, com a volta de muitos por essa anistia, houve um fato que é interessante se contar, que foi uma comemoração que eles fizeram no Rio Centro. E nessa comemoração do Rio Centro, acabou acontecendo um atentado lá. Um carro explodiu. Só que o atentado não era comunista. Depois se descobriu, depois de um certo tempo, que ali eram oficiais do Exército que iam colocar uma bomba embaixo do palco e ia se criar uma repercussão dizendo que eram comunistas voltando às atividades terroristas que eles tinham parado graças ao regime militar. Então, graças ao regime militar, o Brasil vivia uma paz, vivia uma tranquilidade. Agora voltou com a anistia os comunistas. Então, começou a desordem, começou a bagunça, começou o terrorismo. Né? Então, no final das contas, acaba existindo esse detalhe. Né? Aí vamos lá. Então, depois descobriram isso. Mas a coisa mais importante também que acontece no governo do Figueiredo é que no governo do Figueiredo, um deputado federal chamado de Dante de Oliveira, ele faz uma emenda parlamentar querendo que as próximas eleições presidenciais sejam diretas, para que o povo tenha uma participação. O Dante de Oliveira, eu acho que, se eu bem me lembro, ele era um político do estado de Mato Grosso. Meu filho, quando se espalhou que existia essa emenda, querendo fazer o Brasil, querendo criar a lei das diretas no Brasil, das eleições diretas no Brasil, isso começou a repercutir com a população. E a população fez esse movimento aqui. Diretas já. As diretas já. Né? É um movimento, né? É uma condição. Esse T que eu fiz ficou tão parecido com um J. Diretas. Eu puxei assim de um jeito. Ficou tão parecido com um J. Isso aqui eram manifestações populares. Aglomerações em praças, comícios feitos pelos políticos que eram contra a ditadura. Aí, meu filho, era no mesmo palanque. Rubens Guimarães, Tancredo Neves, José Sarney, Lula, Fernando Henrique Cardoso,
José Serra, todo mundo no mesmo palanque. Que agora o pessoal estava unindo forças para combater o governo militar, né? Para ver se ele acabava. Aí também no mesmo palanque, João Bolso, Aldir Blanc, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Sócrates, Birubiru, Casagrande. Não, o Silvio Santos como presidente, o Silvio Santos como presidente, isso acontecerá em 1989, né? Eu estou aqui em 84, certo? Porque, no final das contas, eles queriam primeiro as diretas para depois ter os candidatos. E na candidatura indireta, só vão ter 2 candidatos, tá? Ainda com a mesma performance, Arena e MDB, que vão virar outros partidos, que eu já vou explicar. Mas, assim, não sei se você sabe que o Silvio Santos ele desistiu da concorrência à presidência, né? A possibilidade dele ganhar existia. Existia. É porque no tempo de 89, era mais ou menos assim. Os nomes mais fortes não estavam incluídos o Silvio Santos. Os nomes mais fortes eram o Lula, o Brizola, o Brizola era muito forte, né? Era fortíssimo. Ainda tem gente que ainda diz assim hoje em dia, né? Se o Brizola tivesse vivo, eu votava nele, né? Lá, 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 Brizola, lá, 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 Brizola, o voto no Brizola só pode nos trazer. Era o dingo da campanha, né? Era o dingo da campanha. Todo mundo tinha o seu dingo, né? Era famoso aí. Que, no final das contas, o dingo do Lula, que ainda hoje se arrasta, né, na campanha do Lula lá, é desse tempo. É desse tempo. O dingo do Lula é de 89. Não, é assim, eles modificaram hoje em dia. Não, eles modificaram. Não, o ritmo e algumas partes da música ainda continuam as mesmas. Mas, se você pegar a letra de 89 para a letra de hoje, eles já fizeram algumas mudanças. Mas a história do Lula lá brilha uma estrela, praticamente é o que ficou, né? O Lula, ele tinha uma força muito grande por conta do sindicato dos metalúrgicos, né? Então era um cara que, assim, se tornou deputado federal, não sei se vocês sabem, né? Na Constituição de 1988, um dos criadores, um dos participantes, um dos parlamentares era o Lula. O Lula se elegeu deputado federal pelo estado de São Paulo, né, por causa da força do sindicato dos metalúrgicos, né? Então, houve, assim, uma pressão muito grande. Pessoal, isso aqui era muito bonito, sabe? Em 84, eu tinha 12 anos. Entre 11 e 12 anos. E, assim, só um desabafo, né? Eu era uma criança muito comedida. Eu não gostava muito daquela história de brincar na rua. Meu negócio era estudar e assistir televisão. E nesse processo, assistindo uma TV como a TV Globo, a gente via muita coisa, né? Era mostrado muita coisa, principalmente no noticiário. E assim, eram umas praças lotadas, pessoas fazendo aquela festa. E as cantorias, né? Que eram muito motivadas, né? Era um cara como o Milton Nascimento, né? Cantando as músicas e tal, e o pessoal muito emocionado. E toda a vida que se cantava um hino nacional, quem cantava era a Fafá de Belém. Pessoal, a Fafá de Belém chorava ao cantar o hino nacional. Ela lançou um disco onde ela cantava o hino nacional, que virou uma marca, né, dos comícios das diretas já. Só que para as decepções... Pois é, mas ficava bonito. Ficava bonito. A Fafá de Belém, acho que todos conhecem aqui, né? A Fafá de Belém tem uma brincadeira, Eu não estou me lembrando. Eu acho que
É, é verdade, é isso mesmo. Que eles vão para tão distante, né? É, eu assisti. É verdade. A Fafá de Belém, ela, nos momentos dos anos 80, que era um lixo, né? Os anos 80 era uma doidice, bicho. Nos anos 80 era uma doidice, as músicas, os clipes e tudo mais, né? E a Fafá de Belém, ela tinha seios muito avantajados. Então o pessoal lembrava muito dela por conta disso, né? Então era uma marca que ela tinha que fazia o pessoal fazer, vamos dizer, as brincadeiras e tudo mais, né? É, então acho que a referência aí do Shrek deve ter sido exatamente por conta do busto, né? Que era por ser muito avantajado. E exatamente, porque a Fafá de Belém era, em tempos aí do início da carreira, muito, muito bonita. Era uma grande cantora, a Fafá de Belém. Né? Eu acho ela uma pessoa carismática. Né? Bonita, bacana. Mas aí o que acontece? A Fafá de Belém, e tantos outros que participavam disso aí, tiveram a decepção dessa emenda não ser aceita. Então, a eleição foi indireta. Aí vamos para a concorrência. Vamos lá. Na eleição indireta, a Arena ia concorrer com o MDB. Mas é assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que acho que isso é legal explicar. A justiça eleitoral mudou na década de 80 as regras dos partidos políticos. Agora, os partidos políticos, eles teriam que ter a palavra partido na sua, na sua sigla. Né? Então, a Aliança Renovadora Nacional não poderia ser mais assim. Ela teria que ser o partido de alguma coisa. Então, como aqui a Arena teve que mudar de nome, mudou para PDS, Partido Democrata Social. E o MDB, PMDB. Certo? Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Né? Aqui lançou como candidato o senhor Paulo Salim Maluf. Tu acha? É assim, por conta das histórias do Maluf serem tão terríveis, principalmente envolvidas com corrupção, eu quando escuto o nome Maluf, eu só me lembro de ladrão. Assim, não, mas certo, certo. Isso. Eu queria deixar bem claro que eu já tive até um vizinho com sobrenome Maluf, ele era uma pessoa ótima, tá? Não, porque ele não é mais meu vizinho, sabe? Aí eu não tenho noção de como ele esteja, né? Então eu falo era porque eu não tenho mais convívio. Eu espero que ele esteja bem, né? Mas assim, porque ele é uma boa pessoa. Ou não. Exato, né? A gente não bota a mão no fogo, não. Mas o que eu quero dizer é que o Maluf só teve um tempo que o Maluf estava sendo procurado pela Interpol. Não, o Maluf, ele foi preso. Só não tinha conseguido ser preso porque ele ainda era deputado federal. Quantos anos esse Maluf tem? Eu acho que o Maluf já chegou aos 80 fácil. Veja aí. Paulo Salim Maluf. Você já ouviu, né? Já ouviu falar. Pois é. Olha aí. Não existe. Não, esse rosto aí, ele estava. Não, tem uma história do Maluf. O Maluf não tá bem, não.
deixa eu só falar essa daqui do Maluf. Acho isso muito, muito bom. Foi um negócio sobre ele muito legal. O Maluf, ele foi citado na Lava Jato, como não ser citado, né? E recebeu um processo de prisão. O advogado dele resolveu alegar que ele deveria ser solto, que ele era um homem já idoso e que está com problemas terríveis, principalmente de coluna. Né? Pois é. Aí o pessoal criou dessa condição. Só que um mês antes dele ser preso, ele estava cantando pneu na sua Ferrari nova pelas ruas de São Paulo. Aí de uma hora para outra começa a ficar doente. Aí o pessoal fazia muito, o pessoal da justiça, promotoria, dizia assim, não, deixa ele preso mesmo, porque o que deixava ele com dor na coluna era a Ferrari dele. Como ele não está andando mais, ele agora vai ficar bom. Né? O advogado ficou louco, porque quis tirá-lo da prisão por conta disso. Agora ele deve estar solto. Não, e assim, existe uma regra brasileira, né? Existe uma regra brasileira que diz que o cara, quando ele chega aos seus 70 anos, ele não pode ser mais preso. É porque isso faz parte ainda das regras antigas do Código Civil Brasileiro, que tem que ser atualizado. Pra caramba. Antigamente era 45, quando esse código... Então, os caras liberavam, às vezes, o cara que era preso por mais de 30 anos, liberava antes, para ele ainda poder, velho, viver o restante da vida. É tipo um tiro de misericórdia. Ó, velhinho, morra em paz, viva aí um pouquinho, tenha essa liberdade. Não, e outra coisa, o que ele tem é viver em paz e ainda curtindo a vida, né? Uma Ferrari. E pelo PMDB era o senhor Tancredo Neves. Na disputa eleitoral, o Tancredo vence. Rapaz, com uma felicidade danada. Foi. Vamos a ela. Um dia antes, inclusive. Pois é. Vamos conversar sobre isso. Tem um tempo? Tem um tempo. Né? Pessoal, porque eu tenho que dar também o depoimento da época. Você está me entendendo? Tem que ser. Porque esse é o grande lance. Eu pedi isso a vocês. Isso não é uma exigência, não. É só um pedido mesmo. Vivam o seu tempo. Isso foi em 84, né? Então isso já tem 40 anos. Ou vai fazer 40 anos, né? Vai fazer 40 anos isso. E eu, felizmente, sei contar isso, não é por ser um professor de história. Nesse tempo eu era um menino, mas eu prestava atenção nas coisas. E aí vivi o meu tempo. Pessoal, vamos lá, eu vou ter 40 anos, né? Daqui a 40 anos alguém vai chegar para você e dizer assim, mãe, que é esse negócio de embroxada? Né? Ou não. Ah, você ouviu falar isso? Não, não, porque hoje o professor de história deu uma aula e falou para um presidente, falou isso no dia da independência do Brasil. Eu achei isso tão feio, mãe. O que foi isso? A senhora conhece esse presidente? Vamos lá. Olha que coisa chata, olha que coisa feia. Eu falei, não lembro não. Não lembro de nada não. Eu nem vivi isso aí, não. Nem votava. Eu nem votava. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Fica feio, alguém vai dizer assim, eu não vivia nada.
Você está me entendendo? Então vamos aqui. Pessoal, isso aqui foi uma festa para o país. Uma festa. É um Brasil que estava com uma esperança de que tudo iria melhorar. O Tancredo era um político muito tradicional. O Tancredo já tinha sido ministro do Getúlio Vargas. Já tinha sido primeiro-ministro do João Goulart. Era um cara de uma política antiguíssima. Governador do estado de Minas Gerais. Já tive a oportunidade de visitar Minas Gerais e fui até a cidade de São João del Rei. E quando a gente chega lá, um dos pontos turísticos da cidade é a casa do Tancredo Neves. Que a gente não entra. Mas passa em frente para dizer que passou em frente da casa do Tancredo Neves. Né? Para quem não sabe, Tancredo Neves é avô do Aécio Neves, hoje deputado federal, que possivelmente deve estar fazendo campanha para se reeleger. Né? Possivelmente. Então vamos lá. O Tancredo, ele tinha muitos apelos, além desse processo ligado à sua tradição. Ele tinha apelos ligados também à sua aparência. Era um senhor. Veja aí qual foi a idade que o Tancredo morreu, Paulo. Ele morreu com mais de 70 anos. O Tancredo morreu com mais de 70 anos. Então, era um velhinho. Olha aí, 75. Você está me entendendo? Era um velhinho fofo. O Tancredo era um velhinho fofo. Então todo mundo dizia assim: pois é, não estou dizendo, é um velhinho fofo. Né? Um jeito assim de que era gentil, agradável. O mineiro, né? O mineiro é agradável. E aí, o Tancredo, ele criou essa aura de esperança para o povo brasileiro. Mas alguns falavam contra. Deixa eu lhe explicar por quê. O PDS, a Arena, quando virou PDS, ela teve um racha. Vou explicar isso porque isso é a história do viver o tempo. O PDS, nas prévias, para lançar um candidato, tinha uma ala do partido que queria um outro tipo de presidente. Existia um ministro do tempo do Figueiredo que não era tão fiel, tão leal como o Maluf, mas era um cara que o pessoal gostava mais, chamado de Mário Andreasa. Eu lembro que esse Mário Andreasa era um senhor já bem maduro, e assim, com um cara de rico, um cara assim de estrangeiro, inclusive, era um cara bem branco, loirão. Mário Andreasa. Como o Mário Andreasa perdeu, o partido teve um racha. E desse racha, criaram o Partido da Frente Liberal, que resolveu se unir ao MDB para eleger o Tancredo, em troca de ter o vice. O vice do Tancredo era o político maranhense José Sarney. Esse nome não é nome de batismo dele, né? José Sarney chama-se José de Ribamar. Eu não sei, eu não tenho essa... Como é? Pois é. Deve ter aí uma explicação que eu acabei não me lembrando agora mais o porquê ele tem esse nome, Sarney. O Sarney era o vice, era coligação, né? Coligação seria, portanto, o PMDB lançaria o presidente e o PFL teria o vice. Como esse vice, que vinha desse PFL, ex-PDS, ex-Arena, o pessoal começou a especular isso. Será que o Tancredo vai tomar o poder? O pessoal insinuava que era um golpe, que o PDS rachou para se coligar ao PMDB, se o Maluf ganhar, beleza. Se o Tancredo ganhasse, o Sarney ia assumir e ainda continuaria o regime militar. Né? Tanto que a especulação de um assassinato ao Tancredo Neves era forte. Forte. Aí vamos lá. Mas aparentemente estava indo tudo bem. Tranquilo. Até o dia que chegou o dia da posse. Né? Porque a posse foi em 85. A eleição aconteceu de 84 para 85 e a posse era já em 85.
Ninguém. O voto foi indireto. Né? Ninguém. Não deu certo. Ah, tá certo. Ah, é o filho do Sarney, né? É o filho do Sarney. É o filho do... Deputados e senadores. Eles que votaram. Mas como? Aí o cara disse assim, o governo militar devia ter ganho. Mas assim, não existia eleição direta para o executivo. Eram eleitos. Exatamente. E o PMDB veio muito forte. E ele trocou muitos políticos na época. Né? Muitos. Aí nessa hora, ainda existiam os políticos biônicos. O que era que chamava naquele tempo de político biônico? O que é um biônico? Um robô, concorda comigo? Um robô, um manipulado. Então, os prefeitos, governadores, eles eram biônicos, porque não existia eleição para o executivo. Mas o poder legislativo começou a ter eleição. Então, em 84, foram eleitos muitos deputados do PMDB, e aí o PDS perdeu uma base governista. Quando foi votar, votaram mais no Tancredo. Aí o Tancredo ganhou uma eleição indireta. Aí o Tancredo era presidente. Ia ser. Aí vamos lá. Na véspera dele ser colocado no poder. Pessoal, é assim. Hoje é a posse. O Tancredo começou a passar mal ontem. Né? O Tancredo começou a passar mal ontem. No domingo. Aí começou o desespero. Rapaz, teve um momento que o Tancredo Neves, segundo o relato, ele disse, me dê o que for para me dar. Aí eu amanhã tomo posse e depois vou para o hospital. Não quero ser presidente do Brasil, quero empossar e tudo mais. Porque era a credibilidade tanto dele, do partido, como também existia muito essa figura no povo brasileiro que tinha que ser o Tancredo. Pessoal, levaram ele para o hospital de base em Brasília. Começaram os exames e nada se descobriu o que é que esse Tancredo Neves tinha. Aí vamos lá. Anestesia o Tancredo e vamos levar ele para São Paulo para o Instituto do Coração, né? Que era uma referência. Pessoal, aí no outro dia quem tomou posse foi o Sarney, né? Recebeu a faixa presidencial, era presidente interino, né? Mas teve que receber. E o Tancredo foi para São Paulo. Pessoal, é assim. Foi daí que se inventou o plantão da Globo. Porque aí a Globo ia anunciar os boletins médicos. Pessoal, era uma coisa muito, assim, não sei se diga engraçada, legal, o que eu digo, mas, pessoal, era uma doidice. Na calçada do hospital tinha católico, evangélico, o espírita, o cabo do candomblé, o judeu, o islâmico, todo mundo fazendo orações para os seus deuses em prol do Tancredo. E a Globo noticiava, né? Aí vinha. O pessoal, o que vai acontecer? Oh, meu Deus. Aí era o. Como era o nome dele, rapaz? Não sei o que, Brito. Não sei se era Rogério Brito ou alguma coisa. Pessoal, esse cara ele se tornou até político lá em Minas Gerais. Vou já tentar me lembrar. Rogério Brito, Ricardo Brito, uma coisa assim. Ele era porta-voz da presidência, né? Aí diz: hoje o presidente Tancredo Neves amanheceu bem melhor, está se restabelecendo. Bater uma foto do Tancredo com a equipe médica. Todo mundo dizendo, graças a Deus, o Tancredo vai dar certo. Né? Quando aí vem a notícia, o Tancredo morreu. Isso aí é porque, bicho, parece realmente, sabe, até onde se saiba, ele, vamos dizer, morreu de morte natural, vamos dizer assim, né? Vou já dizer a doença dele. Mas não. São duas coisas que levaram o Tancredo à morte. Primeiro, uma diverticulite e depois uma infecção hospitalar.
Eu tenho uma infecção hospitalar no hospital mais referência do Brasil. Imagina quando era hospital público. Né? Então, vamos lá. O Tancredo, Antônio Brito, o nome do cara era Antônio Brito, que era o nome do porta-voz da presidência desse tempo. Né? Menino, o pessoal até já dizia, não, o Tancredo está morto. Já, né? Meu pai dizia isso, rapaz, mataram o Tancredo. Mas a dele está morto há muito tempo. Aí o cara, quando anunciou a morte do Tancredo, rapaz, minha mãe chorava tanto. Acredito, eu acho que minha mãe não chorou tanto na morte da mãe dela como chorou na morte do Tancredo. É porque o que acontece é o seguinte, a minha avó, mãe da minha mãe, quando morreu com 90 anos, ela já estava numa fase meio, assim, debilitada. Então, nessa hora, você prepara um pouco a cabeça. E quando recebeu a notícia, tipo, descansou. O Tancredo era a esperança do Brasil. Quem ia pensar que ele ia morrer? Quando veio o menino, o povo chorou demais. Então, o Tancredo, ele foi acometido de uma diverticulite, uma infecção no intestino, né? Diverticulite é nos intestinos. Tem cura, tem tratamento, né? Tem, sim, exatamente. Exato. Não, eu tenho um amigo que ele tem diverticulite, mas tá bonzinho. Quer dizer, é assim, o cara tem que ter as suas moderações de alimento e tudo mais, tá vivendo bem, não tem problema nenhum. Nesse caso, não se criou tanta alarde, porque o pessoal imaginava, não, vai escapar, tal, mas ele teve uma infecção hospitalar e acabou morrendo. E aí, vamos lá. Olha só, brasileiro, mineiro, com ideias de ser o herói do Brasil, né? Quem é esse peregrino que luta sem parar? Quem é esse meu poeta que ninguém pode cantar? Quem é esse? Cantava, essa música era cantada pela Fafá de Belém, inclusive. Tancredo Neves morreu em 21 de abril. Entenderam? A ficha caiu. Alguém sabe dizer o que é o 21 de abril? Não? É a morte do Tiradentes, que é mineiro, que é o herói do Brasil. Né? Tanto que o pessoal diz assim, que ele devia estar morto. Rapaz, tempo o pessoal foi anunciar só no 21 de abril para... E outra coisa, né? Era feriado. Então o pessoal estava sem trabalhar. Foi para o hospital, foi para louvar o presidente que morreu, que não tomou posse, sabe? Foi ser vitimizado. E aí o Sarney toma de conta oficialmente do governo brasileiro. Né? Que aí ele toma de conta totalmente do governo brasileiro. Sem dúvida. Mas é porque o que acontece? Vamos lá, a colocação dela é importante. Professor, Sarney, ex-integrante da Arena, PDS, podia ser um golpe para... O golpe seria: bota o Sarney como vice e vamos matar o Tancredo. Só que o que aconteceu? Por conta do racha do PDS, de algumas farpas que haviam sido soltas, o pessoal não ficou com tanto medo assim. Poderia só ser uma encenação, mas o pessoal não ficou com tanto medo assim. Você está me entendendo? Então é assim, existia essa perspectiva, mas ela acabou não se concluindo. O Sarney assumiu e criou uma atmosfera para o país de resgate da democracia mesmo, que ele falava na Assembleia Nacional Constituinte, né? Para quem não sabe, o Sarney vai ser o presidente, vai fazer uma nova Constituição. O Sarney vai governar de 85 a 90. Ele é eleito em 85. Em 86 acontece uma eleição para renovar o Congresso, e esse Congresso vai se tornar uma Assembleia Nacional Constituinte. E em 88,
quase 2 anos depois, a Constituição sai. Por sinal, quem dirigia essa Constituinte era inicialmente o Ulisses Guimarães, que era presidente do PMDB, e o senhor Mauro Benevides, cearense, ainda hoje vivo. Mauro Benevides escreveu seu nome na história, praticamente ele conduziu a Constituinte. Né? Mauro Benevides, que ainda está vivo. Acho que o Mauro Benevides não é mais político, não. Até um dia desse, o Mauro Benevides era deputado federal. Né? O filho dele, o Mauro Filho, é deputado federal, mas sempre se ausenta como deputado federal para ser secretário das finanças do governo. Né? O secretário das finanças do estado do Ceará era o Mauro Filho. Por sinal, é a pessoa que o Ciro Gomes sempre diz que se tornaria ministro da Fazenda, ministro da Economia, se ele virar presidente da República. Né? Se o Ciro virar presidente da República, o Mauro Filho vira o ministro da Fazenda. Ele não tinha vice. Aí vai a hierarquia natural, né? Vamos lá. Presidente, vice, presidente da Câmara dos Deputados, Senado e STF. Então, o Mauro, ele já foi senador, mas ele não é mais senador, não. Isso aí foi um cargo dele, já foi senador pelo estado do Ceará, já foi. Atualmente, os senadores do estado do Ceará são o Eduardo Girão, o Tasso Gereissati e o Cid Gomes. Tá? Esses são os senadores do estado do Ceará. Agora é assim. Ele já foi senador, não me lembro aqui em que momento. Eu acho que foi no tempo que o governador era até o Gonzaga Mota. Mas ele não é mais senador, não, amor. Tá certo? Ah, tá. Tudo bem, mas ele já foi senador, mas ele já foi senador, viu? Ele já foi senador. Então, e o Zé Sarney, ele acaba se tornando muito importante para a história do Brasil, ainda está vivo, né, o Zé Sarney, por causa da criação da atual Constituição. Mas uma coisa que o Zé Sarney também se imortalizou foi porque o Zé Sarney ele criou uma nova moeda, a terceira moeda da história do Brasil, o cruzado. Cruzado novo, cruzado novo, cruzeiro e cruzeiro novo. Aí depois que vem o real. Eu tenho alguns também. Tenho alguns. Lá em casa também tem. Lá em casa também tem. Lá em casa tem essas moedas. Eu tenho algumas moedas até antigas. Assim. Do que alguém me oferecer um dinheiro. Tô doido para. É porque eu, como historiador, eu consegui guardar muitas relíquias. Tem martelo eu não sabia. Tem martelo no seu dinheiro, né? Eu estava repensando, porque assim, eu não condiciono tão bem as coisas antigas que eu tenho, sabe? Eu pensei até mesmo em oferecer para um bom colecionador, para guardar melhor, sabe? Porque exige muitos cuidados. Muitos cuidados. Então, caramba. Legal, legal. Pois é. Eu vou perguntar se teu pai tem contato para eu vender minha moeda. Não, mas eu acho que meus filhos vão querer.
Eu disse para meus filhos que isso aí era uma relíquia. Eu tenho moeda do século XIX. Eu tenho réis, tenho cruzeiros. Viu? Tem esse detalhe. Então vamos lá. Rapaz, o plano cruzado, quando foi anunciado pelo Zé Sarney, pense numa felicidade. A base do plano cruzado, o que era? Para deter a inflação, ele queria tentar deter, acima de tudo, pessoal, já são 10 para as 7, né? Pois é. Só ele queria deter o consumo, a especulação dos preços. E por isso os tabelou. Por conta do tabelamento. Exatamente. Um deles era a minha avó. Usava bóton e tudo mais. É. E, pessoal, era uma euforia imensa, porque os preços ficaram congelados. E como eles não aumentavam, o pessoal tinha a euforia de que agora a inflação tinha acabado. Aí só durou as eleições para os governadores. Depois tudo voltou ao normal. Ei, eu preciso encerrar a aula por conta exatamente do meu outro compromisso agora, tá? Eu agradeço mais aí a atenção de vocês. E tudo de bom. A gente na próxima aula finaliza, tá? Tudo de bom, pessoal.